Peraí. Então, atenção, estúdio, luz, câmera, estamos gravando. Não tem claquete porque eu não comprei aquela coisinha assim, ainda vou arrumar um só de onda. Assim que eu começo a voltar. É verdade. Tem essa também, né? É. Uhum. Ô, Etel, obrigado aí por ter topado, né? Obrigado por participar aqui desse projeto, né? Cuja ideia é a gente um pouco pensar a situação em que nós estamos vivendo e aquilo que pode vir pela frente, né? Numa dessas Uhum. conversas, com um amigo que é psiquiatra, ele contou o seguinte: ele tinha uma paciente que passou por uma depressão muito severa, muito dolorida. E quando ela chega naquela fase de recuperação, né, tá ladeira acima, ela pergunta para ele: "Ah, doutor, será que até que enfim eu vou voltar ao normal?" Ele disse: "Olha, não, não vai. Ninguém passa por uma experiência dessa e volta ao normal. O normal é a sua vida Uhum. como era antes. Sua vida não vai ser do mesmo jeito como era antes. É verdade. Aliás, nem é o objetivo, né? Se há Não. uma dor e você trata essa dor, o objetivo é que ela sirva para alguma coisa, pelo menos Uhum. é, para você voltar mais forte, renovado, né? Dar Uhum. um salto qualitativo, né? Então, eu tenho visto um pouco essa pandemia desse jeito, né? Como esse trauma coletivo, né? Que nos coloca para repensar muitas coisas e também a nos convidar a viver conforme o que nós estamos pensando hoje, né? E a primeira pergunta, assim, né? Olhando esse cenário, você que tem acompanhado mais de perto como essa doença tem se espalhado, os efeitos dela, devastadores, os riscos, né? O que você acha que ela pode deixar de legado, né? Positivo ou negativo, na saúde primeiro, assim, né? Vamos começar pelos hospitais. Tá, tá. Então, eu acho que para a saúde a gente viu, a gente está vivenciando situações diferentes nesse enfrentamento, né? Então, os países que têm sistemas de saúde universais, né, como o nosso, né, como o Reino Unido e como outros países, eles têm enfrentado melhor, porque na verdade você já tinha uma estrutura, né? Você já tinha uma estrutura. Uhum. Vamos colocar agora, depois a gente vai discutir sobre o nosso SUS, mas assim, já havia uma estrutura e é mais fácil você organizar por dentro dessa estrutura que já tá formatada, né? Então, isso é uma vantagem, né? No nosso caso específico aqui no Brasil, nós estamos vindo, né, de anos de desfinanciamento do nosso sistema único de saúde, né, público, e um financiamento, um direcionamento, talvez cada vez maior. E aí, se a gente pegar, tipo, os últimos, acho que 6, 8 anos, mais ou menos, a gente vai ver uma mudança do capital do Estado financiando o serviço público, porque convencionou-se, né, a achar que ou é mais barato ou é mais eficiente você comprar os serviços privados do que você ter os seus próprios serviços públicos. Então, houve um desfinanciamento, né, um desinvestimento, e ao invés de se abrir, né, novos hospitais ou de você investir em laboratórios públicos, por exemplo, de análises, né, bioquímicas, o Estado resolveu então comprar o serviço privado. Então, nesse momento, né, de pandemia, essas fragilidades que foram, né, ao longo do tempo, elas vão ser reveladas, como você está falando, né? Assim, a gente começa a se deparar, né? Por que que eu não tenho um hospital de referência em tal lugar? Porque eu comprava o leito ali do privado. E aí, mas o privado agora não tem todas as coisas que eu preciso. Então, mas como essa foi um caminho escolhido lá atrás, agora nós estamos nessa situação. A outra coisa que está bem interligada é a questão da ciência, né? A questão da pesquisa. Como vou falar porque está bem interligado, Claro. certamente você ia me perguntar, mas eu já vou me adiantando, porque está no É sempre mesmo. bom.
né, no mesmo caminho, porque aconteceu uma coisa muito semelhante, né? Houve uma falta de investimento importante, né, nas universidades públicas, que é onde tem a maior parte da pesquisa no Brasil. E aí o que acontece? Você agora, no momento de você ter respostas mais rápidas, você está tudo desarticulado, né? Vários laboratórios fecharam ao longo desses últimos 5 anos. Vou colocar mais assim de 2013 para cá, né? A gente tem sentido um impacto maior, né? Desse desfinanciamento também na ciência. E, ultimamente, né, corte de bolsa, tudo isso que a gente acompanhou, mas isso reflete agora porque você teria que ter equipes muito bem financiadas, com plataformas que pudessem, nesse momento, responder, porque, claro que ninguém estava estudando o Covid-19, mas você tem muita gente que está estudando influenza, você tem muita gente que está estudando síndromes respiratórias, né? A gente mesmo da tuberculose, que tem várias coisas que são parecidas por conta do modo de transmissão. Então, várias coisas a gente está adaptando, né, que eram usadas na tuberculose, a gente agora pode adaptar para a Covid. Então, do mesmo jeito, né, que a gente está fazendo na tuberculose, vários outros que estavam estudando síndromes respiratórias, nesse momento, poderiam dar uma resposta melhor. Só que você tem e eu vou dar o exemplo mesmo da tuberculose, você tem laboratórios que fecharam, você tem pesquisadores que foram embora do país, né? Você tem aqueles que já tinham carreiras consolidadas, né? E que nesse momento seriam importantes, estão desenvolvendo pesquisa em outros lugares, em outros centros de pesquisa que ofereciam melhores condições. Então, esse escape, vamos dizer, dos nossos talentos, né, para outros países que ofereciam melhores condições. Essa falta de financiamento, porque grande parte desse dinheiro da pesquisa em todos os lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, se a gente pegar assim como, né, vamos pegar assim o berço do liberalismo, né, assim, a pesquisa é financiada pelo Estado. A maior parte da pesquisa de base, aquela pesquisa que vai encontrar uma vacina, é feito pelo Estado. E depois, quando você tem algumas evidências, a indústria entra, né, para fazer a outra parte do financiamento. Então, a gente tem o que a gente fala nessa relação de academia com indústria muito bem consolidada, que também a gente não construiu no Brasil, e a gente não tem indústria no Brasil. Então, o que essa pandemia revelou, que até máscara a gente tinha que importar. Então, você imagina assim, um país da nossa magnitude, né, uma economia como a nossa, você ser dependente de importar máscara cirúrgica, que tipo assim, tem tecnologia zero para você fazer, né? Assim, é muito simples. Então, todos os nossos equipamentos que a gente está precisando agora, né, os respiradores, tudo que a gente usa, a gente depende da indústria internacional. Então, essa pandemia revela o nosso completo despreparo para esse momento, né, esse momento da pandemia, porque se houvesse, vamos dizer assim, a gente não chegou a esse ponto, né? Mas se houvesse um colapso internacional, a gente não tinha como sobreviver, porque a gente não consegue mais produzir um monte de coisa, a gente não tem capacidade técnica. Então, assim, capacidade técnica a gente não tem capacidade instalada para que a nossa qualificação técnica possa desenvolver, né? Então, a gente isso não aconteceu só com o nosso país, não. A gente viu, por exemplo, também acontecendo com os Estados Unidos, que também era totalmente dependente da China. Todo mundo é dependente da China hoje, né? Dos insumos, todo mundo, né? China e Índia. Todo mundo. Ou é China ou é Índia, né? E com o colapso das duas, você imagina assim, para medicamentos, né? Muito simples para a gente, que a Fiocruz poderia estar fazendo, que vários outros laboratórios que poderiam ser estatais ou privados poderiam fazer para doenças que são endêmicas, são doenças que nós temos todo ano, a gente tem um número, né, X dessa doença. E os sais para fazer o medicamento são todos importados. Então, assim, não faz sentido com assim, os químicos que nós temos nesse país, com a capacidade técnica qualificadíssima que a gente tem de química nesse país, a gente importar e a gente só embalar no Brasil.
entendeu? Então, assim, Uhum. é uma... essa pandemia revelou, assim, pra gente, tipo, o nosso completo despreparo para sobreviver a qualquer coisa. Se acontecesse uma terceira guerra mundial, que a pandemia, ela é praticamente isso, né? Mas se a gente tivesse que fechar as nossas fronteiras, eu quero dizer assim, totalmente, não havia nada, nós não conseguiríamos sobreviver. A gente tem um desabastecimento enorme, que a gente já está acontecendo agora, né? Ele não é gravíssimo, mas ele está acontecendo. E isso revela para a gente que a gente precisa realmente mudar esse, essa forma como a gente convive, né, com o mercado internacional, né, com as nossas necessidades internas e até mesmo a criação de pequenos negócios, né, de indústrias, como elas são necessárias agora, a gente ter o nosso próprio parque industrial para poder responder às nossas demandas. Não é para você exportar, fazer, é para responder às nossas demandas internas de coisas simples, tipo, né, máscara, tipo medicamentos básicos, até porque esses medicamentos muito antigos, né, como é o caso da tuberculose, medicamentos para tratar tuberculose e tal, que eles nem tem patente mais, medicamento que tem mais de 50 anos. Então, assim, você não precisaria depender, né, de um outro país para poder importar isso, para poder só embalar aqui. A gente tem capacidade para isso. A gente só precisa de financiamento, né, de ter linhas de produção, tudo isso, assim, essa organização, né? Então, acho que esse, para mim, é o diagnóstico mais, vamos dizer, fundamental e, e mostra a fragilidade com que nós estamos vivendo esse momento, né? Será que todo mundo entendeu a fragilidade mesmo? Eu fico me perguntando isso, porque da mesma forma que aparecem fragilidades econômicas, industriais, Uhum. sanitárias, né? Aparece também uma fragilidade moral gigantesca da nossa nação, né? Eu não vou citar aqui um exemplo que nem é dos mais óbvios, porque a obviedade tem pipocado aí nas timelines de todo mundo, nos jornais. Aliás, a gente está com dificuldade até de entender o óbvio, né, Júlio? Não é Assim, assim. Não, mas não é? abrindo um parênteses esse negócio do óbvio, sabe o que eu tenho Era comentado? óbvio ontem, Não hoje já era? não está mais. Você lembra em 2001, quando os aviões bateram, né, no World Trade Center, aquele Sim, um atentado terrorista medonho e tal? Eu lembro lembro. exatamente daquele dia. Porque, como é uma Uhum, coisa assim, muito espetacular, acaba reforçando até a memória da gente, né? é Eu tinha, verdade. eu tinha acabado uma aula e um aluno chegou para mim assim e falou: sabe aquele papo de fim de aula, né? Você tá, né? Uhum, Os Estados Unidos estão uhum, sendo atacados. Eu falei: oi, como é que é? Não, uhum. Uma ele coisa entendeu uma absurda, coisa. né? Aí eu fui para um computador, né? E vi, né? Num site, né? Era no UOL na época, É, o avião, a segunda aeronave batendo, né? segunda imagem. Uhum, Eu olhava aquilo assim, né? E tudo bem, era uma coisa espetacular e tal, mas eu sentia uma estranheza, sabe? Porque eu é, sabia que aquilo era real, mas ao mesmo uhum, tempo me faltavam, né? Vamos dizer assim, faltava repertório na minha mente para dizer uhum. que aquilo era real, porque é uma cena que eu estava Sim, acostumado a ver no cinema, você entendeu? É um estranhamento. exatamente. Aquilo que eu senti num momento ali em 2001, agora é constante. Toda hora aparece assim. Virou a regra. Uhum. O real está completamente estranho, né? Tudo muito abilolado. Tá difícil assim falar de. É verdade, O Júlio. pessoal acha que o problema é a luta de direita e esquerda. Não, é uma luta entre sanidade e insanidade. A gente já passou muito, É, já atropelou a ideologia faz tempo aqui. Né? Enfim, eu concordo com você. né? Concordo. Porque tem uma coisa Infelizmente. medonha. Porque E também, Júlio, eu acho que essa observação que você fez, ela é super importante, porque essa questão da pandemia, como ela é diluída, como você falou assim, todo dia você tem uma gota dela, ela não é aquele impacto do 11 de setembro, não é aquela coisa, pá, todo mundo sabe exatamente onde estava, o que estava fazendo, você lembra, todo mundo lembra, né?
E a coisa da pandemia, desde que ela começou, agora a gente já tem ideia assim, nossa, mas já tem 2 meses, né? Já tem, aí você se perde, não, isso foi na semana passada, não aconteceu isso há 2 semanas, eu acho que foi no mês passado. Então, assim, como ela dilui, e a gente, eu acho que, né, não, não, não sou especialista, né, nessa questão da psicologia da mente, assim, mas eu acho que até os próprios mecanismos de defesa nossos, assim, do nosso pensamento, a gente vai usando algum mecanismo para tentar colocar isso, como você falou, encaixar dentro daquilo que você conhece, né? Tentar achar alguma conexão com a realidade. E aí aquelas covas, né? Aquela coisa assim, aquele monte de aquela abertura em São Paulo, daquela imagem que virou, né, rodou o mundo das covas abertas, aquele negócio, entendeu? E aí você vai olhando, quer dizer, aquilo que é algo que absolutamente fora do padrão, né, que deveria nos chocar assim. Na segunda vez que você já vê isso acontecendo assim em Manaus, já não é tão chocante, né? Você já começa a falar assim, será que eles vão fazer aqui no Espírito Santo também? A gente vai ter um lugar para enterrar? Então, assim, aquilo já começa a ter uma normalidade que é estranha. Eu acho que esse é um tempo muito... É como se estivesse vivendo várias realidades, né? A realidade dentro da realidade. E você fica tentando, né, organizar as realidades e não tem como. Então, aí você já deixa para lá, né? Nossa, já vem alguém falar da Covid de novo, pelo amor de Deus, não aguento mais, já estou assim. Então, e aí eu até ouvi de um colega professor falando assim, eu criei uma estratégia. Eu vejo o meu celular de manhã e à noite. Aí eu falei assim, cara, você consegue fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Ele falou assim, não. Ele falou assim, não é que eu consigo, é uma questão de sobrevivência, porque assim, é aquele negócio que você não consegue sair, né? Você tá ali o tempo inteiro, alguém falando isso, alguém falando aquilo, você fica naquele estado, aquela sensação de luta e fuga, que a gente tá com a adrenalina, a gente tá com ela o tempo inteiro, a gente tá assim, né? Então, é um estado de alerta que realmente é prejudicial para a saúde. Você fica num estado de estresse permanente, né, sem saber se você vai receber notícia que alguém, a gente que é da área da saúde, né, então assim, quem é que vai ficar doente, hoje eu recebi uma notícia de uma super amiga, assim, médica do Rio de Janeiro que testou positivo, aí você fica assim, quem é o próximo? Como é que vai ser? Né? Então você fica naquele estado, né, de tensão que é muito ruim, né, para todos, né, para nós todos como sociedade. Então eu acho que isso que você falou é muito relevante, assim, esse momento estranho que nós estamos vivendo, né, que a gente viu em algum filme, né, a gente já estudou, já viu em algum filme, assim, eu inclusive sou professora de epidemiologia, eu já passei vários filmes para os alunos sobre isso, eu já discuti com eles sobre isso, mas que é a primeira vez em 100 anos que a gente está vivendo, né, novamente isso. Então, assim, eu, como pessoa, a primeira vez que eu estou vivendo isso, né? A gente já teve outras pandemias, né? Já tivemos a AIDS, que eu presenciei como estudante, depois já como profissional. A gente já teve o Zika, que você, né? Participamos, inclusive, de algumas frentes de luta, né? Na pandemia de Zika vírus. Então, assim, vivemos outras, né, de febre amarela, mas nada assim dessa magnitude, né, que a gente está vivendo agora, que realmente a gente só viveu, né, 102 anos atrás. Então, assim, a nossa geração não tem essa experiência, né? Então, é difícil a gente receber e processar tudo isso, né? E sabendo, claro, que a gente está muito diferente em 1918, mas em algumas situações cotidianas que nós temos vivido, como você está falando aí, que não é mais uma questão ideológica, uma questão entre o racional e o irracional, a gente vive coisas semelhantes, né? Tipo, né, você não, todo mundo tem que sair porque, né, todo mundo tem que se infectar, porque são coisas assim
que não tem não tem conexão com a realidade, com a ciência, com aquilo que a gente acreditava tipo anteontem, né? E aí fica tudo confuso e fake news e essas narrativas aí que vão se sobrepondo. Então tudo isso é muita coisa para a gente processar. Então eu concordo com você, né? É um momento bem peculiar, assim, eu diria, né, de que a gente está vivendo como sociedade. A nossa resposta a isso vai definir as próximas gerações, né, o que, que vai acontecer, da mesma forma que lá em 1918 aconteceu, né, e mudou a sociedade de várias formas. Agora também a gente vai viver, né, essa mudança, como você falou, né, aquela normalidade. Eu tenho usado a palavra assim, nós teremos uma nova normalidade, né, vai ser uma nova normalidade. Normal para a gente vai ser diferente, então a gente vai ter que se adaptar às novas questões, né? Mas acho isso. Você que tem acompanhado aí os números, né, a velocidade de transmissão do vírus, de adoecimento e tudo, o Estado aqui resolveu abrir gradualmente o comércio, né? Uhum. Tá na hora mesmo, assim, porque eu estou te perguntando porque eu não sei dos números e qual é o temor que Sim, eu tenho, sim. né? Não, é uma boa pergunta, porque assim, eu não sei responder, eu diria assim. Eu acho que ninguém sabe responder essa pergunta, né? Aham, E eu até, né, tenho falado que eu tenho feito, ajudado, né, na assessoria ao governo, e eu tenho dito isso, assim, eu sou a parte técnica. Eu vou uhum, dizer assim, olha, isso aqui pode acontecer isso aqui pode acontecer aquilo, mas o poder público é aquele que vai decidir, né? O gestor uhum, é aquele o que vai fazer. E claro que são muitas coisas. Eu estou olhando a ciência e eu falei, né, desde o início, né, para o governador, para os secretários, assim, eu sou epidemiologista, eu sempre vou defender a vida. Então, assim, a minha posição, ela é muito clara, né? E tem outros com outras posições, né, que é o que é absolutamente normal numa democracia racional, né? Onde você consegue ainda dialogar, né? Mas, assim, qual a maior preocupação? A gente fez várias análises e a gente observou essa velocidade de propagação, que ela diminuiu bastante aqui no estado. Então, a gente começou, tipo assim, que a gente chama do nosso R0, que é, né, uma pessoa passa para outra, passa para outra, passa para outra. uhum, Essa propagação, essa velocidade de propagação. Ela começou lá com 2,8, que é tipo, uma pessoa passa para quase 3, né? E a outra passa para quase 3, e daí vai, uhum. né, exponencialmente. E agora, com as medidas que foram tomadas, todas as coisas, a gente chegou a 1,64. Quando a gente chega a 1, quer dizer que você controlou. Então, a gente está muito mais perto de 1 do que de 3 Uhum. que a gente estava antes. Então, desse ponto de vista, vamos dizer assim, a gente desacelerou muito. Então, a gente teria, assim, vamos dizer, eu não gosto da palavra muito flexibilização, e essa dicotomia que começou assim entre economia e saúde, eu acho ela péssima, sou totalmente contrária a ela, mas infelizmente uma narrativa que começou a grudar nas pessoas, né? Todo mundo, não, porque tem que abrir o comércio, porque o comércio vai, né, você tem que, as pessoas têm que comer, tal, não sei o que, não sei o que. Então, se você não abrir o comércio, você também vai matar as pessoas de fome, vamos dizer assim. Então, você tem que fazer isso. O que eu comecei a analisar, e aí eu ponderei bastante isso também, e falei isso com o governador. A gente não está vivendo no mesmo. E aquilo que a gente falou das realidades, elas são muitas realidades. Né? Eu moro em Jardim Camburi. Você mora onde, Júlio? Jardim Camburi Vila também. Velha? Somos vizinhos. Então, somos vizinhos. Então, a gente pode falar em isolamento social, né? Nós estamos numa classe, né, social que a gente pode falar em isolamento social. A gente pode falar que a gente vai comprar o álcool gel, que a gente vai passar. A gente tem água encanada. A gente tem. Se um de nós testar positivo para a doença, a gente vai poder ficar num quarto com banheiro separado da família. A gente vai ter condições de fazer isso. Né? Mas muitas pessoas, né? E aí muitas pessoas no Brasil não têm, e aqui no Espírito Santo também. O que nós estávamos observando? E aí foi feita uma análise,
e a gente tem um grupo também, né, que está estudando isso, no Instituto Jones. A gente fez um núcleo de epidemiologia interinstitucional entre o UFES e o Instituto Jones, e a gente está mapeando as aglomerações no estado, né? E onde elas são? Elas são nos calçadões das praias, mas fundamentalmente elas são nos bairros pobres. Então, o que estava acontecendo? Esse decreto de fechar o comércio, ele estava valendo para esse grupo aqui. Mas nas comunidades está tudo aberto. O vírus não existe, entendeu? E é essa diferença que eu acho que a gente precisa refletir sobre ela. E a gente começou a pensar nisso, nesse grupo, a pensar assim, qual é o grande problema que eu vejo na abertura do comércio, mesmo de formas alternadas, como foi proposto, e que eu falei para a gente fazer análise essa semana, né? O grande problema é o transporte público, é a aglomeração no transporte público, porque se a loja, e aí eu falei assim, os comércios, eles não são diferentes, é porque a gente está tratando coisas que são diferentes como se elas fossem iguais. Eu não posso comparar um shopping com uma lojinha de bairro, que tem aqui em Jardim Camburi várias, que é o dono, é ele, assim, ele, entendeu? Ele, a mulher, ou ele, a filha, o filho que estão ali, entendeu? Então, esse comércio a gente tem que tratar diferente, porque essa pessoa que está aqui, ela poderia abrir, talvez ela pudesse abrir, ela não tem que pegar transporte coletivo, geralmente a lojinha na frente da casa dela, entendeu? Então, assim, é tudo isso que a gente foi pesando, entendeu? Esse comércio que tem esse, né, vamos dizer, essa conformação, que é o que acontece em Feu Rosa, que é o que acontece em Piedade, é o barzinho, o cara mora ali do lado, ele tem uma portinha, ele abre ali e ele não fechou nenhum dia, entendeu? Então, assim, o que a gente pensou? Talvez e aí essa proposta foi do grupo lá da economia, dos dias alternados, a gente pensou assim, pode ser que dê certo, se tivesse alguma fiscalização, porque aí aquela pessoa que abria todo dia, ela vai abrir dia sim, dia não. Aquela que vai ter que pegar o ônibus, né, que algumas vezes ela podia pegar o ônibus e ter muita gente, vai ter que ter o seguinte, e aí a gente acordou isso, ninguém do grupo de risco pode trabalhar, mas a gente vai assim, ter o compromisso dos comerciantes, né, das federações, que elas não vão perder o emprego. Então, tipo assim, mulher que está grávida, não pode pegar um ônibus para ir trabalhar. Né? Pessoa tem mais de 60 anos, não dá para colocar no transporte, porque é diabético. Então, assim, esse grupo de risco tem que ser garantido que ele não vai estar exposto. Então, tudo bem, é possível a gente acordar isso? Então, é aquilo que você já sabe bem, como você foi gestor, que você tem que buscar caminhos, né, que possam colocar o menor número de pessoas em risco, né, e também conseguir que pessoas que precisam ter alguma renda tenham renda. E eu digo até assim, às vezes o que eu falei, por exemplo, construção, material de construção. Se você pensa no material de construção, na lojinha que tem na esquina aqui de casa, é uma coisa. Se você pensa numa loja de material de construção daquela Leroy, no seu nome ali, é um shopping aqui. Então, você dizer assim, todas as lojas de material de construção podem abrir. Não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, e eu acho que a gente tem que olhar para essa coisa de abrir e não abrir pelo número de pessoas que circulam no transporte público, esse é um indicador super importante, né? E pelo tamanho do negócio. Então, assim, esses locais que aglomeram muita gente, tipo shopping, centro comercial, não tem como abrir, porque é um local de interação, né? Então a ideia foi essa. Eu disse, quando, né, todo mundo concordou que podia ser uma ideia essa de abrir com dias alternados, eu falei assim, olha, a minha campanha vai ser para as pessoas não irem.
entendeu? Eu falei, eu já vou dizer aqui, minha campanha vai ser o seguinte, gente, olha só, tá aberto, mas você não precisa ir, entendeu? Tá aberto, mas você só vai se for necessário, porque qual é a mensagem? E aí também começou até o poder público, né, veicular uma mensagem que eu acho, até escrevi sobre isso no site da UFSA hoje lá, que eu acho problemática, quer dizer assim, olha só, quer fazer a conta que é feita pela Organização Mundial de Saúde, Uhum. que é pelo número de leitos, né? Leitos de UTI. Então, se tem leito de UTI, você pode ir fazendo as suas medidas, né, de acordo com a disponibilidade de leito de UTI. Então, o que eu disse é o seguinte, olha só, o Estado está dizendo para você que tem leito de UTI para você. É isso, é só isso que está dizendo. Olha, tem leito de UTI para você. Então a gente pode ver. Agora, você quer isso? Vale tipo, será que vale a pena você não precisando você ir? Porque assim, e eu até falei também numa outra entrevista esses dias, eu falei, gente, qual é assim a necessidade? E aí eu falo, eu sou uma pessoa consumista. Mas assim, qual a necessidade de você comprar uma roupa nova agora, um sapato? Não tem evento para você ir, não tem nada. Então, assim, gente, não tem sentido você entrar numa loja para experimentar roupa, entendeu? Para você se expor ao risco, né? Expor outras pessoas ao risco de uma coisa que não é essencial. Então, o que eu tenho falado para as pessoas é para elas entenderem o seguinte: o que está sendo dito para você é que tem leito para você no UTI. Mas olha só, vamos pensar direitinho. Todas as pessoas que morreram no Espírito Santo hoje, elas tinham leito de UTI. Elas foram para o UTI, elas foram e elas morreram. Então, leito de UTI não garante sua sobrevivência, porque a gente não conhece esse vírus. É uma coisa assim, é muito rápido, Júlia. A pessoa de manhã está boa, de tarde ela está no respirador. Um negócio assim, é muito rápido, de um jeito que a gente nunca viu. É estranho, é uma inflamação muito grande no pulmão, de uma forma que a gente não estava habituado, pela rapidez com que a evolução da doença acontece. E é isso que é o problema. A pessoa está em casa, ela está bem, e de repente ela está muito mal, porque quando você sente que você está mal, o seu pulmão já está muito comprometido, só que você não sente isso. Então, é uma doença que tem um comportamento de um vírus, né? Um comportamento diferente. E é importante as pessoas entenderem isso. Todas essas pessoas que morreram, elas foram internadas, elas tiveram assistência, elas foram entubadas, mas elas perderam para a doença. Então, assim, se é aquilo, né? O que você pode fazer para prevenir? É evitar a exposição, evitar se expor. Porque uma vez que você se expõe, que você se infecte, que você tenha doença, o desfecho é incerto. Você não sabe o que vai acontecer. E o que a gente observou também, dos dados que a gente está analisando semanalmente, da semana retrasada, as pessoas que morreram tinham muito mais comorbidades que as pessoas que não morreram. Então, a gente tinha um grupo de pessoas que internaram, né? Umas morreram e outras tiveram cura. E essas que morreram tinham muita comorbidade. Nessa semana, né, sábado, sexta, quando a gente fez a última análise, comorbidade já não era um problema. As pessoas que morreram e as pessoas que não morreram, tá? Não tinha diferença estatística entre elas em relação à comorbidade. Então, comorbidade deixou de ser uma coisa definidora da morte. Então, a gente tem que prestar muita atenção, entendeu? A idade continua sendo importante. Pessoas mais idosas, mais de 60 anos, têm mais probabilidade de morrer. Mas já a comorbidade já não é tão importante. Então, isso aí acende um alerta assim, gigante, porque pessoas que não têm nada estão morrendo. Então, assim, a gente precisa entender também isso e a nossa incapacidade de ter um medicamento, de ter uma vacina nesse momento, e a gente não sabe por que umas pessoas vão evoluir de um jeito e outras não. Então, assim, é uma doença muito perigosa, porque eu acho que o perigo está no desconhecimento, né? Quando você conhece alguma coisa, ele não oferece mais aquele perigo,
Mas enquanto é desconhecido, como nesse momento ainda é para a gente desconhecido, né, mecanismos de ação, por que faz isso, por que responde dessa forma, por que algumas pessoas acontece isso. Você vê que relatos nos Estados Unidos agora de pessoas abaixo de 30 anos infartando. Então, assim, a doença, ela tem um comportamento muito estranho em jovens sem nenhuma comorbidade que morrem de infarto. Então, assim, um negócio totalmente estranho que ninguém está esperando. Né? E agora, uma outra coisa, um outro comportamento em crianças, um outro tipo de doença. Então, assim, são muitas coisas que a gente não conhece. E aí o desconhecido, ele traz esse perigo, né? Por isso que é importante a gente reforçar isso e fazer as pessoas entenderem que o fato dessa abertura, né, dessa, vamos dizer, dessa flexibilização com o comércio, que vai ter mais pessoas circulando, é, na verdade, a conta da UTI, entendeu? Do que a gente está projetando para pessoas doentes, o que a gente está projetando para mortes e leito para UTI. Então, assim, é uma aposta muito alta, que eu digo assim, aposta muito alta, você apostar sua vida para fazer uma coisa que não é essencial. Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu em vários países que abriram, sabe? Assim, esses países desenvolvidos, né? Dinamarca, Islândia, que abriram o comércio, né? Essa pressão toda tem que abrir e tal. Ninguém apareceu, né? Uhum. Assim, ninguém apareceu. Então, mesmo a escola, e mesmo a escola, ai, que fofinho. Ele Tudo gosta de bem? participar. Ah, que bom! Como é o nome, Júlio? É o Gabriel. Gabriel, que lindo, Gabriel. O Gabriel em casa, né? Eu imagino, eu fico assim pensando, como você, né? Sua esposa, as pessoas com crianças pequenas em casa, assim, o dia inteiro, porque tem que ter uma criatividade com o Gabriel. Os meus já estão, o menor tem 15, né? Então já é uma outra dificuldade de um de 15 e outro de 22, né? Já é um pouco mais difícil. O Gabriel, por exemplo, não liga muito para abertura de comércio, não. Agora, de parquinho, ele está Não, preocupado. não, O não se parquinho ele quer importa. saber. Não se Agora, importa. Mas eu ouvi de um amigo que estava defendendo, né, a abertura do comércio, falando assim, Theo, eu tenho uma criança de 2 anos e ela perde roupa muito rápido, é uma fase assim que você está perdendo roupa muito rápido. Então, tipo assim, você está falando para as pessoas não irem comprar roupa, mas eu vou ter que ir lá comprar roupa para o meu filho. Aí eu falei assim, dá para comprar online, assim que você já evita, né, de ter que ir lá. Falei, dá para comprar online? Então, assim, são vamos dizer, as mudanças que a gente vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer essas escolhas, se der para comprar online. Aí falou assim, porque às vezes não dá para você ver o tamanho que vai crescendo. Eu falei assim, ó, faz um teste, compra aí um tamanho maior, e aí e meio vai se adaptando, né? Porque até assim, como que você vai numa loja pegar uma roupa, você não sabe quem pegou aquela roupa, você não sabe como é que tá ali. Então, é muito risco, né? Então, é muita coisa, assim. Mesmo quando compra alguma coisa, tem aquele... Chega a caixa, né? Que você faz? Tira a embalagem de fora, né? Joga fora. Ah, vai desenhar, Gabriel? ele quer mostrar o desenho. Ah, O que a gente faz, né? Então, assim, como tem cartolina... Uau! Olha, viu? Ela adorou. Viu? Parabéns, Gabriel! Parabéns! Você desenha muito bem e é Viu? bem colorido. Muito colorido, que lindo. Mas aí é isso, Júlio. Essas são as questões que eu acho que a gente precisa saber. Tipo assim, fica em casa, saia só para o essencial, né? Uma coisa que eu tenho visto assim, que fica só um pouquinho, Gabriel. Seu desenho tá lindo, Tá lindo o Gabriel. seu desenho. Eu fosse você, eu colocava lá atrás, naquela parede do papai lá, que vai ficar aparecendo na tela. É verdade. Atrás Tem uns aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar.
Ó, Gabriel, deixa eu Olha mostrar lá, para ó, ela lá esse atrás aqui, daquela tela lá. Ó. ó. Pendura lá. Olha aqui, que bonito, olha só. Tá vendo, Uau! ó? Aí, Viu? Que Gabriel que fez. lindo! Coloca. E aí? Mas uma, essa falsa dicotomia no meio dessa confusão toda, né, entre saúde e economia, tem gerado uma pressão enorme sobre governadores e prefeitos, né? Sim, sim. Falsa porque tem dois motivos. Ei, menino, peraí. Ah, tá mostrando? Ah, mostrando de novo. Tá muito lindo, Gabriel. Tá muito lindo. Obrigado. Falsa porque quanto mais eficazmente, né, nós conseguimos reduzir, né, a propagação Uhum, da doença, mais rápido a retomada econômica pode acontecer, né? É uma coisa exatamente. depende Você da sabe outra, que, né? Mas que, tornou-se que inimiga, tem. né? É, Tornou-se é inimiga porque por dois politizou, motivos. né, Júlio? Politizou. O primeiro é esse, Politizou, né? politizou Então, de uma uma forma absurda, questão com gente que. negando a morte dos outros, né? E o segundo Então, é que você também não criou, e aí que a política deveria ter entrado, alternativas para a economia, né? Tudo bem, tem gente que tem que ficar em sim, casa. Os bancos aumentaram os juros e dificultaram empréstimo, inclusive os públicos, né? Sabe assim, cada um que defendendo deveriam o estar seu. dando o exemplo, né? Quando vai falar com o pessoal do comércio, da indústria, a única fórmula para retomada, a única defesa é voltar todo mundo para a rua, porque não tem outra alternativa. Sim, Deveria ter, para as né? pessoas consumirem. Porque a gente, Júlia, aquela coisa da normalidade que você falou, né? Nós criamos uma sociedade de consumo. Então a gente assim não produz, a gente não cria, né? A gente não cria, a gente faz. O que que a gente faz? Consome, consome, Hum, consome. Então assim, né? a gente está girando em torno da mesma coisa, né? Que é o consumo. Só que agora não pode consumir. Então criou, é como você está falando aí agora. A gente precisa agora sair desse ciclo e pensar em alternativas, né? Uhum. Quais alternativas serão criadas? E aí tem a questão, né, quando você foi o secretário de Direitos Humanos, trabalhou isso bem, tem, assim, tem a questão da arte, tem a questão do Estado presente, como que você vai fazer com essas comunidades, e a juventude. Então, assim, porque o impacto maior da pandemia vai ser na juventude, não tenho dúvida, porque, assim, os idosos serão os que mais morrerão, né? Isso a gente já sabe de todas as outras pandemias, mas a gente já sabe também de todas as outras pandemias que quem sofre o impacto maior são os jovens. E algumas coisas você não recupera em uma geração. Então, depois de pandemias grandes, muito grandes, né, como a que a gente teve 100 anos atrás, essa agora, como ela está se apresentando, você tem um você tem um vácuo de uma geração, quase assim, porque até a economia se recuperar de novo, a gente pensar que nós temos aí as maiores economias em recessão, né? O mundo mudando, né? A própria China já desdolarizando, né? Assim, criando uma moeda digital. Então, é um novo mundo, né? Assim, que a gente não está preparado para ele. E a gente vai precisar ser muito criativo. E é nisso que eu acho assim, a juventude tem um papel muito importante com políticas públicas que vão ser necessárias nesse momento. Eu acho que a gente nunca foi tão necessário a gente ter políticas públicas para a juventude quanto vai ser agora, né? Porque esses empregos formais, eles não vão ter mais, né? Assim, depois que você aprender a comprar pela internet, né, que você se adaptar. Eu penso até agora, falei assim, a gente não vai ter mais reunião presencial, imagina essa reunião de departamento, você vai ter... Mas não, gente, a gente descobriu que ele pode fazer a mesma coisa agora virtual. Ninguém assim. Então, é um outro mundo, aquela viagem. Olha quantas vezes você deve ter ido, eu fui para uma banca, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui de manhã e voltei à noite. Quantas vezes eu fui para uma reunião em Brasília, fui de manhã, voltei à noite. Isso não vai existir mais. Isso assim,
isso não faz mais sentido agora, entendeu? Então, eu acho que a gente está criando várias ferramentas, né? Várias possibilidades que não faz mais sentido a gente fazer como a gente fazia antes isso. A gente faz mais sentido você juntar 5 pessoas de lugares totalmente diferentes para uma reunião de 2 horas numa outra cidade, entendeu? Então, agora a gente vai fazer virtual, a gente tem tecnologia, a gente tem ferramentas, a gente aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que essa juventude, principalmente a juventude que você conhece bem, né, a juventude da periferia, das comunidades mais carentes, elas sofrerão um impacto enorme. E aí, se não houver políticas públicas, eles serão os que mais sofrerão, né, nesse período pós-pandêmico, né? Então, acho que essa é uma preocupação grande. Eu vi um meme, os memes, né? São Os ótimos, né? memes né, agora. Mas eu vi um meme, porque alguns memes são fortes, né? Eu vi um meme que é assim: use máscara. Como é que era? Eram 3 coisas. Use máscara, fique em casa, não seja pobre. Eram as 3 coisas, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente está vivendo nesse período, né? Porque a gente tem um discurso que é para uma classe que não atinge outra classe social, né? Nós temos estratégias que são para uma classe social que não atinge outra classe social e, e nós temos agora uma pandemia que começa a, como a gente chama em epidemiologia, pauperizar, né? A gente vai criando, a gente está interiorizando e pauperizando. Então, a gente está entrando nas comunidades pobres e aí, onde o poder público, historicamente, né, está ausente, né? Então, assim, são muitas questões que se colocam agora e eu acho que esse, talvez, para mim, é o maior desafio dessa nova normalidade, né? Que é a gente entender que a gente está interconectado, né? Que não adianta a gente morar em Jardim Camboriú, na Praia do Canto, né? Na Praia da Costa. Não adianta porque alguém lá na China, lá em Teherã, né? Lá na Índia, pode ter contato com algum animal e mudar a nossa vida, entendeu? Então, assim, esse mundo interconectado, que não tem fronteira entre, vamos dizer assim, o mundo dos micro, não é essa fronteira física territorial, não, né? É a fronteira dos micro-organismos com os seres humanos. A gente não tem essa fronteira. Enquanto tiver alguém que não tem água encanada, essa pessoa, ela passa a ser um problema para todo mundo, para todos nós, para a humanidade toda. Enquanto eu tenho uma pessoa que não que come sem condições sanitárias nenhuma, ela vai ser um problema para toda a humanidade. Então, eu acho que esse é o maior legado dessa pandemia, né? Eu estava lendo uma crônica de um infectologista da sociedade, não sei se você viu, está no Globo, da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele falou, né, que aquela coisa, todo mundo sofre Covid, eles criaram um grupo do WhatsApp, eu não sei se você leu essa crônica que ele escreveu, eu achei muito engraçado, que eles criaram um grupo, que eles tinham assim, tipo assim, o grupo do WhatsApp da sociedade formal, aquele artigos, né, Nature, Science, só discutindo essas coisas, e eles resolveram criar um só de tipo assim, piada, só de coisas engraçadas, só para desanuviar, porque ele falando assim, nem só de ciência, né, vive um cientista, precisamos assim rir, né, dessa coisa. E lá no meio da madrugada, né, alguém falou assim, custava a pessoa ter fervido o morcego, gente? Então, assim, custava alguém ter fervido isso aí? Então, assim, é isso. E aí ele começa a discutir várias coisas engraçadas, mas essa foi emblemática, assim, porque Eu aquelas recebi essa. bobeiras, tipo, custava ter fervido isso? Então, você vê assim, alguém lá numa feira
mudou o mundo. Então, eu acho que esse é o nosso legado, né? O que a gente precisa entender? Enquanto tiver alguém lá na África que não tem água encanada, né? Que a gente viu aí a pandemia de Zika vírus, como é que tá o macaco que chega, alguém que tem que fazer, ter uma ação, vamos dizer, perigosa, né? Ele tem que, para sobreviver, né? Ele tem que caçar, ele tem que ter alguma atividade que ele precisa adentrar dentro da floresta. Então, enquanto a gente tiver isso, a pessoa não tem água encanada, a pessoa não tem fogo, não tem lenha, não tem fogão, não tem gás para ferver alguma coisa. Então, assim, enquanto a gente viver nesse mundo desigual, todos nós estaremos em perigo. E é isso que eu acho que que é o legado disso, que a gente tem que entender assim de uma vez por todas, que o que vai acontecer lá em um lugar que você nunca tinha ouvido falar na sua vida, sim, lá em Hubei, em Wuhan, vai afetar a sua vida aqui, entendeu? Vai fazer com que você não possa ver sua mãe no Dia das Mães, que você não possa fazer, não vai trabalhar, seus filhos não vão para a escola. Então, porque alguém, né, teve esse contato, né, sem medidas sanitárias, né, e a gente está assim. Então, é isso que a gente tem que aprender, assim, a nossa interconexão, né, entre nós e a falta de fronteira dos micro-organismos. E cada vez mais que a gente vai entrando fazendo com que, como eu vou dizer, sendo agressivo com a ecologia, né, não tendo, né, esse cuidado, né, com o meio ambiente, a gente vai, porque está tudo cheio de micro-organismos que a gente nem sabe. Tem muitos micro-organismos que nós não conhecemos. Tem fungos, vírus, bactérias, milhões que nós não conhecemos. Então, assim, a gente está sujeito. A próxima, amanhã, eu vou falar no PAI, que é o Science, sobre a história das pandemias. E uma das coisas que me perguntaram é essa. Eu falei assim, olha só, a próxima pandemia já está gestada. Ela já está aqui entre nós, já estamos aqui. Alguém vai fazer alguma coisa lá numa gruta, lá não sei aonde, entendeu? Que vai afetar a gente, porque é isso, né? É isso. Então, acho que esse é o nosso, um aprendizado que a gente precisa sair dessa diferente, né? Pensando que esse mundo desigual, ele não tem mais lugar se a gente quiser sobreviver. Porque uma hora, algum vírus ou bactéria vai ser muito mais letal do que a gente vai ter capacidade, né, para fazer, para acompanhar, né? Então, acho que é isso, Júlio. Sabe qual é o meu receio? É que é muito mais fácil aprender alguma coisa do que desaprender. E nós passamos muito tempo aprendendo a colocar muros, barreiras, diferenças entre nós, né? Aí eu sou brasileiro, ele é paraguaio, sabe? Exatamente. A gente se acostumou tanto com isso, né? E a partir daí definir os nossos critérios de solidariedade e de indiferença, né? Achando que a vida não é uma só, né? Achando que a humanidade não é uma só. Muita gente achou que com o comércio, a globalização do comércio, isso fosse acontecer, porque essa dependência econômica ia ficar mais clara. Bom, não ficou, né? Não deu certo. Talvez dê certo agora, assim, porque as pessoas sentem um choque econômico, né? E sanitário. É verdade. Não. É Tomara. verdade. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, que você está falando, a gente tem que refletir sobre isso, porque esses momentos que a gente reflete sobre isso, eles são importantes para a gente colocar uma diferença entre nós, né? Então, quer dizer assim, que não há diferença entre nós. E eles são importantes para a gente até verbalizar coisas que às vezes a gente pensou, mas não estavam ali na mesa, né? Não estavam ali para a gente discutir. Obrigado. Valeu pela participação. Obrigada, Júlio. E quanto tempo a gente não Tchau, se vê, né? obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.